Já de volta no seu Conexão Jovem, olha, Gia, eu já quero oferecer como presente para o pessoal que está assistindo a gente, que é a revista Ensinos de Jesus, a oportunidade de você conhecer um pouquinho mais sobre esse mestre, né, que não é só um mestre, mas que é o nosso Salvador e que ainda que você não conheça, você vai poder descobrir que ele fala de muita coisa que a gente está conversando aqui. A gente está falando sobre adquirir o conhecimento e o próprio Jesus, não é, traz a ideia de que o povo perece por falta de conhecimento, né? E se você conhecer a verdade te liberta. Como que a gente traz essa questão de conhecer mais, de aumentar o meu repertório também para a vida espiritual? Porque tem gente que simplesmente pensa assim, não, eu preciso me focar nos estudos, é acadêmico o tempo todo, só que existem outras facetas que eu posso estudar e me enriquecer pessoalmente, emocionalmente. O que vocês acham a esse respeito? Durante a minha vida acadêmica, desde a minha época de especialização, até mesmo aluno de graduação, eu me deparei com diversas situações que me fizeram refletir em colocar numa balança exatamente aquilo que era valioso, aquilo que era eterno. Nós temos alguns versos bíblicos que servem isso aí como uma justificativa. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. E um outro versículo, eu me lembro até hoje, em Eclesiastes 12:12. Filho meu, há tempo para tudo. Os livros constantemente serão publicados. Então, é necessário estudar, sim, mas primeiro Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não ficava difícil para vocês nessa correria, nessas noites sem dormir, esse cansaço que vem, né, com o estudo, com a finalização do mestrado, do doutorado, por exemplo? Não ficava difícil, às vezes, separar tempo para dedicar para Deus, por exemplo? Para estudar a Bíblia? Como vocês viam esse tempo? Estudando a Bíblia como um investimento? Acabava tirando o tempo de vocês? Eu acho que eu tive durante essa época, final do meu mestrado, principalmente, que foi quando eu parei de trabalhar, eu tive um tempo mais precioso com Deus, assim, porque eu pude me dedicar 100% aos estudos, então não tinha rotina do trabalho necessariamente, e aí eu tinha meu tempo com Deus e era maravilhoso. Eu li alguns livros de cunho espiritual durante essa etapa e foi muito importante para mim, porque isso equilibra as coisas, né? Coloca em perspectiva realmente o que é mais importante, né? Para mim, eu acho que assim que os momentos que eu mais me apeguei a Deus, assim que eu tive mais um contato constante, foi exatamente bem nessas fases assim de escrever tese, de estudar difícil, né? Mas parecia, para mim pelo menos, que toda vez que eu acordava uns 30 minutinhos mais cedo, só para ler a minha Bíblia, fazer a minha meditação, tudo fluía muito mais fácil. E às vezes a gente se deparava com promessas que tranquilizavam o nosso coração. E era juntar o útil ao agradável. Então, essa é a minha experiência. Sempre colocando Deus, tudo se encaixava, tudo era mais claro na nossa mente. E a gente via que Deus estava cuidando, por meio de todas as dificuldades, nós teríamos, mas conseguiríamos passar por isso, porque nós tínhamos a Ele. No bloco anterior, Larissa falou uma coisa que eu achei bem interessante, que é essa questão de que Deus colocou no ser humano, primeiro, a razão, né? Que é essa capacidade da gente raciocinar, da gente compreender, de você estudar, de você ir além do que os teus sentidos veem, né? Os olhos veem. Mas Deus também colocou essa curiosidade, né? Essa vontade de você saber mais e tudo. Vocês acham que Deus quer que a gente estude mais, que conheça mais? Contem um pouquinho para a gente se, por exemplo, essa busca de conhecimento, mesmo que seja na engenharia, que a gente pode pensar que o que tem a ver engenharia com Deus? Mas será que essa busca de conhecimento também, de alguma forma, te aproximou a Deus? Te fez compreender melhor, de alguma forma, Deus? Sim, eu acho que sim. Porque eu acho que a gente pode tornar aquilo que nós recebemos útil para outras pessoas. Lá na faculdade, nós temos alguns projetos sociais e um deles se chama Mão na Massa. O que nós fazemos? Eu, mais alguns outros professores, aos domingos, nós juntamos alguns alunos, recolhemos materiais por doações, vamos construir casas de pessoas que necessitam, fazer reformas de algumas pessoas que vivem em precariedade, tornando aquilo que é útil para mim algo
uma pessoa que possa ser o contato com Deus, um conhecimento técnico como uma ferramenta divina. Então eu acho que nós podemos ser útil em diversas áreas, principalmente aplicando aquele nosso conhecimento científico para a honra e glória de Deus. Bom, eu tenho uma dúvida aqui, enquanto, por exemplo, a essa questão, tem algumas carreiras, pode ser que na engenharia não aconteça tanto, mas tem algumas carreiras que as pessoas ficam com medo de conhecer porque ficam com medo dessas carreiras afastar de Deus. Você sente que, puxa, o que vão me ensinar ali vai me afastar de Deus de alguma forma e temos medo desse conhecimento. Eu acho que, Larissa, você agora trabalhando também no Origens, que lida bastante com isso, temos que realmente ter esse medo ao conhecer algumas coisas ou será que isso nos ajuda aí um equilíbrio, a ter nossa própria opinião sobre as coisas? Eu ouvia muito isso e ouvi de diferentes pessoas, olha, vai para a universidade pública, vão virar a sua cabeça. Olha, vai ficar lendo muita filosofia, vai virar a sua cabeça. Não leia os grandes nomes da literatura, vai virar a sua cabeça. Eu acho que a cabeça ela é virada se você não tem nada dentro da sua cabeça, né? E não tem a palavra de Deus no seu coração. Eu acho que, inclusive, muitas dos novos conhecimentos que eu fui exposta me ajudaram a, inclusive, entender melhor as coisas, porque às vezes a gente tem um conhecimento. Hoje eu conversava, inclusive, com o Dr. Marcos Natal, que é o diretor do Centro de Estudos científicos cristãos aqui na América do Sul, da Igreja Adventista, e ele falava justamente da necessidade de erudição dentro da igreja, porque é óbvio que a gente precisa estudar a Bíblia, porque é nosso firme alicerce e fundamento, mas é óbvio também que Deus capacitou pessoas de diferentes avenidas do saber com habilidades para compreender coisas. E a gente não pode dizer quem que dotou aquela pessoa, não, sabe? Deus dota pessoas diferentes em diferentes áreas e eu acredito que a gente pode se beneficiar, pessoas que passaram por angústias semelhantes, sabe? E enfim, eu acho que assim, você tinha perguntado um pouquinho, eu acho que, só resumindo, que você vai ter risco de ter a cabeça virada dentro de uma universidade ou nunca frequentando escola, sabe? Eu acho que é óbvio que o conhecimento ele sempre vai abrir muitas avenidas, sabe? Você nunca sabe o que a sua descoberta pode levar a outra pessoa, porque isso estava lá no Éden, né? O conhecimento, ele apela aos nossos olhos, e você nunca sabe onde ele vai dar. Que você constrói uma coisa, você vê os pensadores renascentistas, enfim, eles foram construindo alguma coisa e logo depois veio uma outra leva do iluminismo, colocou por baixo tudo aquilo que eram homens cristãos que tinham colocado e vai para outro lado. E depois vai se desconstruindo algumas coisas, sabe? Mas é assim, depois às vezes volta para outro... O conhecimento ele é pendular também, né? Mas eu acho que uma das coisas importantes quando Salomão pediu para Deus uma coisa, ele pediu sabedoria. Ele não pediu informação, ele não pediu conhecimento, ele pediu sabedoria. Nem inteligência, e né? nem inteligência. E Deus deu isso para ele ainda. Deu sabedoria, deu conhecimento, deu inteligência. E depois ele falou assim, eu me empenhei em procurar saber das coisas. E aí, qual que é a conclusão dele? A gente não vai chegar a uma conclusão melhor que ele. Ele falou que tudo isso foi correr atrás do vento, porque ele viu que tudo que já sabia, tudo que se sabia já foi feito, sabe? Não há nada de novo debaixo do sol. Eu acho que esse tipo de... Claro, Salomão está escrevendo numa fase da vida que ele já está pessimista com as coisas, mas eu acho que dá para a gente uma ideia e também o mais sábio de todos os homens que já existiram, é difícil você se comparar a isso, porque não tinha o que saber. Para a gente que está tentando entender alguma coisa da vida, né? Mas, assim, eu acho que isso coloca em perspectiva a humildade que a gente tem que ter diante do saber. Sempre vai ter um mundo que você não vai conhecer. Lucas conhece de áreas que eu não conheço, mas a experiência de vida de alguém que estava atrás da câmera, que está aqui com a gente no estúdio, pode ter muitas lições a ensinar. Sabe? A minha avó, que é uma analfabeta, o tanto que ela sabe de finanças, às vezes tem gente que precisa para o mestrado,
para aprender economia. E ela faz isso sendo uma dona de casa com um salário mínimo. E às vezes a vivência e a prática que gera o maior conhecimento. O conhecimento. Mas o amor pelo estudo, eu acho que o desprezo pela sabedoria, o desprezo pelo conhecimento, esse sim é um pecado. E chega de falar. Chega de falar. E a gente também vai, a gente sempre tem aqui no final do programa, a gente vai e pede para algum pastor nos ajudar nessa compreensão melhor do que a Bíblia tem a ver com o assunto. Nesse caso, o que a Bíblia nos diz sobre educação, sobre continuar estudando. Vamos ver o que o pastor falou. Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Uma pergunta: qual é a maior biblioteca do mundo? Você sabe? Eu vou falar para você. A maior biblioteca do mundo é a Biblioteca do Congresso, que fica em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Seu acervo tem mais de 155 milhões de itens, entre livros, manuscritos, jornais, revistas, mapas, vídeos e gravações de áudio. Só de livros são 35 milhões. Todos esses números nos mostram que há muita informação, há muito dado, há muito conhecimento, ou seja, temos muito para aprender. Por que é importante aprender? Porque quando temos o coração e a mente abertos para novos aprendizados, nós crescemos, nós nos desenvolvemos e dessa forma nos tornamos mais úteis para a sociedade e nos tornamos mais úteis para Deus. Além do mais, uma pessoa que sempre aprende se mantém jovem, porque o conhecimento injeta ânimo, injeta disposição ao ser humano. Poucas alegrias se comparam à alegria de adquirir novos conhecimentos, a alegria de entrar pela porta da informação e descobrir um mundo até então desconhecido. Eu posso falar isso por experiência própria. Eu aprendi muito na graduação, aprendi muito no mestrado, aprendi muito no doutorado e aprendi muito no pós-doutorado. E sabe de uma coisa? Eu cada vez descubro que sei cada vez menos. Isso é um outro aspecto do aprendizado. Quanto mais aprendemos, somos desafiados a viver uma vida de humildade. O aprendizado pode ser formal, que se consegue nos bancos da escola ou na universidade, mas também pode ser informal. Pode ser informal, que se adquire mediante um espírito de autodidata, que deseja aprender cada vez mais, mesmo não frequentando centros oficiais de estudo. Por isso, eu quero dar um conselho para você, jovem. Cultive o hábito de sempre estar aprendendo coisas boas. Mas, acima de tudo, siga o conselho do salmista. Salmo 119, versículos 15 e 16. Diz assim: estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer. Não esqueço a tua palavra. Não temos que aprender sempre. Temos que aprender a vida inteira. Entretanto, independente de nossa área de atuação, de especialização, precisamos aprender sempre a vontade de Deus descrita na sua palavra. Querido jovem, querida jovem, comece a estudar agora e não pare mais. Dessa forma, você será uma bênção para a sociedade, você será uma bênção para a igreja. E sabe do quê? Sabe mais uma coisa? O prazer de aprender fará de você uma pessoa cada vez mais feliz. Que Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado, pastor Adolfo. Agora, gente, para aquele pessoal que não sente gosto, vontade de estudar, o que a gente pode falar para essas pessoas? Como que a gente pode trabalhar o hábito de adquirir o conhecimento? Eu não falo algo mais... Vou dizer alguns elementos básicos, né? Como eu já disse, a questão da determinação. Essa vontade não vai brotar de um dia para o outro. Eu vou acordar, nossa, hoje eu vou ser estudioso. Não estudei a vida inteira, mas hoje eu vou começar a estudar. Isso é uma questão de rotina. Comece aos poucos. Tome para si alguns tempos mínimos de estudo. Hoje eu vou estudar pelo menos 20 minutos. Hoje eu vou estudar 30 minutos. E assim você vai aumentando, né? A mente vai se adequando a isso, o seu corpo vai se adequando a isso. E às vezes, quando você parar de fazer isso por ser uma rotina, isso vai te fazer falta. E isso faz uma diferença muito grande. Não somente para a área acadêmica, mas também para a área espiritual. É tudo uma questão de constância, é um processo de aprendizagem, e isso precisa de dedicação, né? E uma outra coisa, seja organizado.
Porque a partir do momento que você tiver um tempo organizado, eu tenho um tempo para dormir, eu tenho um tempo para jogar videogame, eu tenho um tempo para sair com os amigos, mas eu também preciso ter um tempo para estudar. Preciso garantir meu futuro, preciso ter uma diferença. E às vezes a gente se preocupando com nós mesmos pode gerar uma satisfação aos nossos pais, tanto tempo trabalhando, investindo em dinheiro. Então, são essas duas dicas que eu dou. Seja organizado e tenha dedicação. E ao tempo, tudo se ajeita, né? Perfeito. Temos 2 minutos para nos despedir. Larissa, algum conselho? Lucas falou 2, você tem algum mais? Procure alguma coisa que você goste de aprender. Isso. E peça ajuda a Deus, porque Ele dá para você mais do que você pode pedir. Perfeito. Muito obrigada, Lucas. Foi um prazer. Muito obrigada, Larissa. Obrigada. Também um prazer, Alessandro. Prazer. Sempre um prazer Sempre estar um aqui prazer. juntos no programa. E você também que está ali do outro lado, um prazer estar aqui compartilhando sobre esse assunto. E aí, gostou? Achou interessante? Quer saber mais? Entra lá nas nossas redes sociais, aparecem agora na sua tela. Você entra, comenta sobre o que achou do programa. Tem alguma pergunta? Tem algum outro assunto que você queira que a gente fale aqui no programa? Entra lá nas nossas redes sociais. Sempre estamos ali ligados, olhando, respondendo, tá bom? E segue todas, hein? A gente está aí policiando que vocês estejam em todas também. Esperamos você semana que vem. Muito obrigada pela sintonia. E bom, Alessandro, nos despedimos, Ficamos né? por aqui. Ficamos por aqui, mas preparando já o próximo programa que vai ser tudo de bom. Até semana que vem.